sejam bem-vindas. Obrigado pela sua presença, Mariana. Obrigado, Ana. Hoje nós vamos falar basicamente sobre gestão de pessoas em multinacionais e liderar globalmente, acima de tudo, um exercício de equilíbrio, né? Então, entre culturas, entre expectativas e também entre pessoas, que eu acho que é o principal ativo de qualquer empresa, né? Hoje nós queremos entender, assim, basicamente, o que significa fazer gestão em escala global, principalmente quando a gente fala de empresas, né, que têm multiculturas. O Brasil já é praticamente um mundo à parte, né, porque tem culturas muito diferentes, mas principalmente empresas que têm operações globais que a coisa fica ainda mais complicada, né? E como líderes e organizações podem crescer sem perder o essencial, né, que é o fator humano, principalmente em contexto de trabalho remoto, inteligência artificial, que cada vez mais isso, de alguma forma, deixa a relação ainda mais binária, vamos dizer assim, né? E para isso, então, novamente, tenho a honra de receber aqui comigo hoje Ana Carolina Viana, partner na Astela. Exatamente. Né? Com uma trajetória brilhante, desenvolvendo líderes e fundadores em momentos de alta complexidade. Nós estávamos ali conversando um pouquinho, né, Ana? Então, já deu para entender um pouco do teu negócio, qual que é a tua paixão, né, em desenvolver founders e tudo isso que gira em torno dessas mentes brilhantes, que são os fundadores de... São mesmo. Esses caras diferenciados, né? Mariana, obrigado também por vir, né? Então, a Mariana é diretora na Accenture, responsável pela frente de transformação de RH em toda a América Latina e uma das maiores especialistas no tema de gestão global e transformação organizacional. Sejam bem-vindas, Obrigada, meninas. Bruno, pelas palavras. Então, vamos falar um pouco agora sobre desafio invisível nas multinacionais, né? Ana e Mariana, vamos lá. Muitas vezes o desafio não é apenas só escalar uma operação, né? Pelo menos, na minha opinião, escalar uma operação é uma das coisas mais fáceis, né? Agora, o difícil é você escalar com sucesso, né? E colocando as pessoas nos lugares certos. Mas também escalar cultura, né? Porque fazer com o jeito de ser da empresa para que ela sobreviva a essa expansão é difícil, né? Mas como que vocês enxergam isso na prática? Eu acho que é uma ótima pergunta, Bruno, para começar. Eu estava refletindo um pouco isso, né? Quando a gente recebeu o briefing antes de conversar. E eu não sei se normalmente quem faz expansão vai concordar que é fácil, né? Expandir uma operação, acho que tem aí suas complexidades. Mas eu também concordo com você que é mais fácil do que necessariamente você conseguir expandir uma cultura, né? E daí se a gente pensa um pouco o porquê, acho que é mais tangível, né, você expandir uma operação. Acho que normalmente para o C-Level, para um CEO, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe os resultados financeiros, ele sabe que operação que ele vai precisar instalar para chegar lá, né, ele sabe que processos ele vai precisar definir. Eu tenho uma equipe muito especializada de processos que vai documentar como as coisas precisam ser. Né? A gente tem metodologias para desenho organizacional, span of control, modelos que funcionam melhor para cada tipo de indústria, a gente tem as ferramentas que habilitam. Então, eu não diria que é mais uma receita de bolo, mas é uma coisa que a gente... Né, é muito mais tangível. Enquanto quando a gente fala de escalar a cultura, a coisa já vira um pouco mais intangível, né? Então, já não é natural, né, para todos os níveis pensar em comportamentos, né, pensar quais que são os comportamentos que vão habilitar a minha forma de ser, né, que vão conseguir com que a empresa seja realmente quem ela quer ser, né? Então, acho que é desafiador, é bastante desafiador. Né? Quando a gente fala, né, quando a gente fala de cultura, a gente fala que tem alguns grandes pilares. Né? Então, primeiro, por exemplo, de habilitar a liderança. Né? Como que lidera pelo exemplo? Né? Como que a gente habilita os comportamentos dos líderes para que eles sejam realmente walk the talk, né? Para que as pessoas vejam aquilo que... Né? Aquela inspiração na liderança. Né? Como é que a gente consegue traduzir isso para toda a organização, porque, né, não necessariamente é um elemento de cultura super tangível. Né? Então, se você quer uma cultura de inovação, o que isso quer dizer para todos os níveis? Né? Então, o que isso quer dizer para um analista de finanças? O que quer dizer inovação para isso? Né? Então, acho que essa questão de comunicação é super importante. Né? E como que a gente traduz na prática também as nossas práticas organizacionais para habilitar isso? Então, se você quer, de novo, estimular a inovação, como é que você tem a sua política de remuneração, as suas políticas de RH que estimulem isso de alguma maneira, né? Que não vão ter aí alçadas de aprovações enormes para novas ideias. Então, acho que não é tão óbvio, né, quando a gente fala de escalar cultura, tanto quanto é de escalar uma operação inteira. Sem dúvida.
alguns elementos para a gente pensar. Né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma delícia estar aqui falando sobre esse assunto e com pessoas com experiências diferentes da minha. Eu vivia esse desafio da globalização em diferentes lugares, sendo a filial. Então, eu tive uma experiência de 4 anos que a gente recebia as informações do global. E aí tem coisas sensacionais, né? De você perceber que você não é só Brasil, que você tem realmente dá uma sensação, empodera, né? Nossa, a gente faz esse produto em tal país e tal. E tem aqueles programas alinhados que te fortalecem, inclusive, como profissional. Mas também vivi situações, vou trazer alguns exemplos bem do dia a dia, assim, que acho que a gente não presta atenção e que vai moldando ou desmoldando a cultura. A empresa que eu trabalhava, ela mudou a tagline para Make Today Delicious. E aí tudo era delicious em RH. Feedback delicious, treinamento delicious. Mas em português, vem aqui para uma sessão de feedback delicioso. Então, tinha algumas coisas que vinham prontas e que inspiravam, e tinha algumas coisas que vinham prontas e que davam uma sensação de goela down, assim. E aí vai explicar que não funciona e fazer toda aquela caminhada. E eu tive também a oportunidade de trabalhar numa empresa global, mas que a filial é no Brasil. Então, era aqui que a gente definia o Make Today Delicious, né? Aí eu era o global. E a gente cometia erros, assim, de um treinamento que foi realizado globalmente. A gente contratou um profissional na China que não falava o dialeto da cidade, da fábrica. Então, tem alguns detalhes, assim, que quando a gente fala de cultura, eu super concordo quando a Mariana fala dessa padronização, de alinhamento de comportamentos, mas eu vejo que tem a questão cultural do país, que é usar um certo tipo de palavras, um certo tipo de linguagem, que isso precisa ser combinado, né? Então, qual é a mensagem que você quer passar? Que o seu dia seja alegre. Então, posso usar aqui no Brasil uma frase que signifique isso? Não tem que ser a sua frase, né? Poxa, como é que eu vou ser global e eu não sei que existem tantos dialetos diferentes assim na China? Então, eu também tenho que ter uma curiosidade maior pelo local, que a gente chama, né? Do global e do local, para conseguir entregar uma solução que acomode. Então, eu vejo que tem, sim, a necessidade de uma espinha dorsal de qual é a cultura dessa organização, que aí todos os países seguem, né? Então, uma espinha dorsal muito da cultura da organização, com essa flexibilidade para subculturas, que eu vejo que precisa estar mais a serviço da cultura daquele país. Então, como é que eu vivo essa cultura espinha dorsal nesse país e a gente alinha isso localmente e globalmente? Estou dizendo como se fosse 2 minutos fazer isso, né? PowerPoint, né? Mas eu vejo que se tem uma intencionalidade, uma estratégia nesse momento, ela é bem válida, porque nesses 2 casos que eu vivi, a estratégia foi: traz alguém do país, da sede, para... Vocês usam isso também? Porque eu não tive ajuda de Accenture, que eu teria adorado ter alguma orientação mais profissionalizada. Mas essa de você pegar uma pessoa e colocar numa empresa de 3 mil e achar que essa pessoa vai numa velocidade adequada, trazer essa cultura, trazer a espinha dorsal da cultura, demora muito tempo, né? Então, eu vejo que existe normalmente um esforço, um planejamento, um investimento financeiro para isso que a Mariana falou, quais são as ferramentas, quais são os processos. Agora, para essa parte mais de como que a gente vai se relacionar, aí eu acho que acaba ficando óbvio. acaba ficando, não sei, em 3º, 4º plano, e é aí que o processo ele leva uma velocidade menor do que era a desejada. E eu acho que o risco acaba se tornando muito maior, né? Porque você tem a cultura da empresa, né?
você tem a cultura daquele local que você quer entrar ou daquele local que você está, e dependendo do tamanho da operação que você vai ter naquele local, talvez você não tenha profissionais ali para atender, você tem que ainda trazer gente de outros locais, né? E isso vira uma salada, né? Você lidar com tudo isso, a questão cultural é delicada, né? E eu particularmente vejo que a questão da cultura, né, para ela dar match com a empresa, eu acho que a pessoa ela tem que olhar para aquilo e, de certa forma, entender o propósito, né? Dar um certo match, né? Para ela poder ficar engajada. Só que isso não tem tempo, né? Quanto tempo uma pessoa leva para entender? Porque ela pode olhar um PowerPoint como você brincou, Maria, aquele PowerPoint é bonito. Mas na prática, até ela entender aquela cultura funcionando, demora, né? E como que você mede isso? A gente fala que a cultura é aquilo que você está fazendo quando ninguém está olhando, necessariamente, né? A maneira que você está se comportando quando... E Ana, quando uma empresa decide escalar para novos países, qual que é o primeiro movimento que precisa acontecer no RH? É tecnologia, é processo, é desenho organizacional? Por onde começa? Posso dar um passo atrás? Claro. Na Astela, a gente valoriza muito a questão do foco durante o crescimento de uma organização. E o que a gente tem percebido é que as empresas têm internacionalizado antes da hora. Ainda tem bastante espaço para aquele produto, talvez tenha um canal de vendas novo, né? Ou um incremento no produto, mas para ela continuar no país, que vai trazer muito menos complexidade do que ela internacionalizar. Então, primeiro eu queria fazer essa pontuação, assim, de internacionalizar, globalizar, é realmente a melhor estratégia para o negócio ou é distração? Se a gente realmente decidir que a melhor estratégia é globalizar, é importante a gente decidir muito bem para onde vai. E eu também acho que existe talvez uma simplificação desse problema, quando a gente escuta alguns founders. E aí acabam indo para Portugal, porque é o mesmo idioma. Se é uma deep tech, acaba indo para Vale do Silício e é um estudo que deveria ser bem mais profundo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que normalmente quando a gente está chegando nesse novo país, a gente já chega com um certo débito técnico, um débito técnico mercadológico, digamos assim. Então, não é necessariamente uma questão de gestão de pessoas, mas é uma coisa assim, eu já não tinha muita clareza do que eu vou fazer lá, qual é o plano, qual é o cronograma, e aí as pessoas elas acabam só sendo mais um ponto da dificuldade. Uma estratégia que eu vejo que funciona, na minha experiência que tem funcionado, é a estrutura blended, né? Realmente levar algumas pessoas do país de origem e contratar algumas pessoas do país para onde se está indo. Tendo o plano de cada vez mais ter pessoas daquele país e devolvendo as pessoas para o país de origem. E aí eu vejo que é muito importante ter um preparo para a expatriação. Se a gente for olhar as alternativas de desenvolvimento, a alternativa de desenvolvimento que gera maior aceleração de desenvolvimento é a expatriação, porque tudo muda. Tua família mudou, tua cidade mudou, teu emprego mudou, né? O que você vai fazer mudou, o idioma mudou, não tem nenhuma experiência positiva, né? Que você viva no ambiente de trabalho que mais te desconstrua. E a gente, normalmente, que está oferecendo essa possibilidade, a gente acha que é a lifetime experience. Como que você não está gostando? Então, eu vejo que a gente apoiar esse desenvolvimento, né? Para que a pessoa chegue lá, rampeie mais rápido, entregue os resultados mais rápido, eu acho que é super importante. E também ter uma pessoa que conheça a cultura da organização, não precisa ficar lá, mas de tempos em tempos ir para lá para garantir que o pessoal que está sendo contratado é aderente. E aí uma pessoa que já tenha uma experiência maior com esse país, né, esse país para onde a organização está indo, porque é muito comum a gente procurar pessoas mais parecidas com brasileiros na expectativa de que a adaptação cultural seja melhor.
Mas se a gente está internacionalizando, provavelmente vai ter que fazer ajustes no canal de vendas, como a gente vende, pitch e tal. Não adianta eu colocar um brasileiro para fazer isso no México. Eu preciso de um mexicano, ou pelo menos a curva de aprendizagem vai ser bem mais acelerada. Então, eu vejo que essa abertura para a diversidade, tendo bastante clareza também do que é inegociável em termos de comportamento, é algo que é imprescindível. Mas eu gostei de um ponto que você mencionou também, que é super relevante, é o passinho atrás primeiro, né? Aonde você está, né? Seu mercado já está saturado, já estressou o que tinha que estressar, já errou o que tinha que errar, né? E aí depois você começa a olhar para fora. E tem uma outra coisa super importante também, né? Olhar para fora, tá, mas para que mercado eu vou, mas o que tem lá também, né? Em termos de concorrência, de oportunidade, né? E de novo, as pessoas no centro do negócio, né? Porque você tem que pegar gente do local, você tem que pegar gente da operação e levar para lá, você tem que se preocupar como elas vão ficar, você tem que se preocupar com a cultura, como é que ela vai se preestabelecer lá dentro, né? É um processo longo. É um processo longo. E acredito que muitas empresas erram nesse sentido, né? De querer abrir uma operação no exterior, muito mais, às vezes, por uma questão de dizer que tem uma operação lá fora, né? Para mostrar uma expansão do que propriamente dito mirar um resultado efetivo. Porque o mercado brasileiro é gigantesco. Quando a gente fala de tecnologia, é um dos early adopters, né? Que... Sim, e eu vejo que muitas startups acham que é mais fácil vender para Portugal, para México, para Colômbia do que para Norte e Nordeste, por exemplo. Não estou dizendo que isso é uma verdade, que sempre é mais fácil vender dentro do território nacional, não é isso, mas eu vejo que o investimento financeiro e de tempo para você construir um novo canal de vendas ou um escritório ainda dentro do país, provavelmente vai ser menos custoso. Ainda mais que essa questão da cultura, temos uma diferença cultural também dentro do nosso próprio país, a gente vive um país complexo, mas a gente ainda está falando das mesmas leis trabalhistas. Sim. Né? Que quando você está indo para um outro país ainda tem essa complexidade. O que me agrada muito no Brasil é que, por conta dessa diversidade cultural, é um baita no laboratório, né? Porque como que você pega, por exemplo, uma empresa que está lá no sul e faz ela entender a cultura do norte e do nordeste, né? Vai errar, vai demorar para acertar, é um baita no laboratório, né? E muitas das coisas que ela vai aprender nesse processo é o mesmo processo de você internacionalizar, né? Óbvio que tem questão da língua, uma série de outras coisas, né? Mas, então, tem um laboratório importante que pode ser feito aqui que você encurta caminho, né? E, Mariana, quando nós falamos de escalar globalmente, né? O olhar costuma ir direto para a estrutura, tecnologia, processo e principalmente investimento também. Mas o que realmente sustenta uma operação global de pessoas? E onde, na sua visão, as empresas mais subestimam a complexidade dessa expansão? São as pessoas, né? Acho que primeiro, acho que quem vai sustentar de novo, né, são as pessoas. E eu acho que isso é subestimado, né? Acho que na linha do que a gente estava falando antes, eu acho que se subestima um pouco essa complexidade de adaptação cultural. Eu acho que muitas vezes se entende que uma cultura ela é adotada, ela não é adotada. Ela tem que ser traduzida, ela tem que ser, né, você tem que entender as realidades todas locais. Então, acho que indo muito na linha do que a Ana falou, muitas vezes tendo as pessoas locais, acho que facilita, traz todos esses insights, mas eu acho que é muito errado partir desse pressuposto de que eu vou impor alguma coisa. Né? A gente não vai conseguir impor. Então, eu acho que se subestima muito essa questão da complexidade da adaptação cultural. Né? Hoje, quando a gente fala de gestão da mudança, por exemplo, né, a gente está falando só mais de treinamento, de gestão de impacto, de comunicação. A gente está falando tudo, né, da questão de transformação cultural, né, da questão de desenvolvimento de lideranças, né, e a importância que isso tem para que você consiga realmente chegar onde se espera. A questão da complexidade dessa expansão, né, que é um pouco de tudo que a gente já falou, né? Você pode ter um caminhão de dinheiro também. Você pode colocar dinheiro, mas se resume hoje que nós estávamos falando agora há pouco, né? Pessoas, precisa ter processo estruturado, que foi o que você falou, né, Ana? E precisa admitir que algumas coisas você vai precisar abrir mão.
Pelo menos na minha opinião, né? Tem que ter aquele DNA global. Né? Tem que ter aquela espinha dorsal, que são aquelas coisas inegociáveis, então que você tem que agir com ética, que você quer agir com respeito, olhar da inovação, aquela espinha dorsal. E aí ser flexível para aquelas coisas que você pode abrir mão, né? Que são negociáveis. E Ana Mariana, como garantir que decisões sobre pessoas continuem coerentes quando você tem estruturas matriciais em dezenas de países com autonomia local e diretrizes globais? Uma salada. Uma salada. Eu acho que é isso. A coerência ela vem muito dos princípios, né? Então, se você tem esses princípios bem definidos, esses guidelines bem definidos que a gente estava falando, isso aqui não abro mão, né? Você consegue garantir um pouco a consistência, mesmo que para entregar com consistência seja feita, os caminhos sejam diferentes, né? Você não vai definir exatamente a mesma política, a uniformidade entre países, entre todas as regiões, mesmo entre regiões do Brasil, né? Não é um parágrafo na política diferente que vai fazer com que tudo se resolva, né? Mas como que você garante que aqueles seus princípios básicos você está conseguindo manter, dando a flexibilidade onde dá para ser flexível? Não sei, essa é um pouco minha visão, Ana, não sei o que você acha. Eu concordo bastante com a Mariana. Nessa empresa que eu trabalhei, que o global, né, o corporativo ficava no Brasil, a gente tinha algumas ferramentas que a gente tinha alguns processos com ferramentas que era inegociável que a aplicação, e era tão inegociável que a gente aplicava no país. Então, era alguém aqui do corporativo que saía aplicando, por exemplo, curva forçada, nine box, para garantir que era o mesmo nível de barra, né? Porque se você for ver, por exemplo, o resultado da Great Place to Work, só trazendo uma curiosidade, o resultado da Great Place to Work, aqui no Brasil, os latinos são os países que dão as maiores notas, os europeus os que dão as piores notas. Porque na Europa ela vai falar, não gostei, podia ser melhor. E aqui no Brasil a gente não fala. Ah, entendi. Então, como é que você... E foi muito legal, porque daí se a Great Place to Work, que é tão madura, né? Uma ferramenta tão madura, trouxe esse aprendizado, a gente entendeu que se a gente quisesse usar a mesma barra, a gente teria que ter uma pessoa sendo a garantia dessa barra. E pra gente era sensacional, porque isso significava que eu ia viajar para 8 países. Sim, eu quero, né? Mas era completamente diferente rodar uma discussão de nine box na Eslováquia, na Itália, na China, no México, nos Estados Unidos. Era completamente diferente, inclusive o ritual em si. Se era noite, se era preocupado com o bem-estar das pessoas, se tinha comidinha, o cuidado que se tem durante essa reunião, se as pessoas estavam preparadas, não estavam preparadas. Então, veja, era o mesmo processo, a mesma ferramenta, e cada país que eu ia acontecia de um jeito diferente, né? Então, isso é uma curiosidade que eu acho que é bem interessante, que a gente tem que prestar atenção, que até a organização amadurecer como uma organização global, a gente vai ter que fazer algum esforço. É caro, né? Alguém viajando nos 8 países. Mas, para garantir que essa espinha dorsal ela tá alinhada, a gente, no início, tem que fazer um esforço a presença física mesmo, eu acredito, sabe? Não adianta fazer remotamente quando é algo tão severo como qual é a barra que a gente quer de performance das pessoas. Então, eu vejo que tem um equilíbrio, assim, Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês. Isso que eu falei do Nine Box, ele era alinhado até o nível de gerência, de coordenação para baixo. Cada planta poderia usar, cada país podia usar a sua ferramenta, inclusive decidir se usaria ou não. Mas aqui no meio dos executivos a gente garantia. Mesma coisa, programa de desenvolvimento de líderes. O programa para os executivos era a mesma consultoria que em todos os países. Média liderança já não. Então, exatamente o que a Mariana falou, né? Tem que ter um role model, então a gente garantia alinhamento do role model. Agora, a gente garantia alinhamento de 13 mil pessoas. Será que o custo para ter esse alinhamento realmente ia valer, assim? Então, na época que eu estava nessa organização, a gente tinha entendido que precisava primeiro olhar só para os executivos. Aquilo, você chegou à conclusão que dava para abrir mão nos outros níveis, por exemplo, nesse momento. Exatamente. Não negociável. Exatamente. E até um processo de maturidade também. Porque você pode começar com a cadeira executiva, talvez você desça para mais um nível de coordenação, mas também quando você coloca uma pessoa para ir até aquela operação local,
você também acaba passando um recado para a corporação da importância que aquilo tem para a empresa. Né? De vocês ter uma pessoa presencialmente lá e ela ser a grande embaixadora, né? Eu vejo isso como super relevante, mas também o que aquela pessoa está indo, o que ela está aprendendo, que ela vai trazer de volta, né? Porque tem muitas coisas que o pessoal não traz no feedback. Então, você está numa sala e você implementar um processo como esse, você consegue ver o comportamento das pessoas. E o corpo fala. Né? Então, você consegue perceber se o pessoal está comprando ou não o projeto, se o pessoal está engajado ou não, né? Então, tem o seu lado bom. Tem. Mas eu queria trazer mais um ponto que eu acho crítico, claro. assim, que depois eu quero te ouvir, Mariana, que você já falou, né? Estava no México, estava não sei onde, você deve ter bastante experiência prática. Às vezes, quando o global vai no local, tem um ritual que é criado. O global vem. Uma entidade, pessoal, né? Quase que uma entidade. Todo mundo bonitinho, escove os dentes, penteia os cabelos. Então... Estão descendo do Olimpo. Dependendo da cultura da organização, se é uma organização mais verticalizada, né, mais de comando e controle, é muito difícil essa aproximação acontecer. Então, por mais que eu fosse no país, a cultura não era uma cultura horizontal de dizer, Ana, o que você tem aqui para ensinar? Deixa aqui que eu vou te ensinar alguma coisa. Não, era uma coisa de auditoria. Deixa eu ver se eu tô... eu saía com essa cabeça de deixa eu ver se o local tá fazendo direitinho. E o local, quando me via, dizia, vamos mostrar pra Ana que a gente tá fazendo direitinho. Então, fica me engana que eu gosto, que dependendo da cultura... E aí, eu acho que esse também pode ser um critério para a gente acompanhar durante uma globalização, que é o quanto a cultura ela acomoda essa diversidade, essa proximidade mais online, que agora está tudo diferente, né? Na época que eu tive essa experiência, as coisas não eram como são hoje, né? Com a tecnologia. Mas se esse global que tem o primo rico e o primo pobre, dificilmente vai ter um azeitamento. Não sei se eu estou sendo enviesada aqui. Você concorda, Mariana? Eu concordo, mas daí eu também acho que depende. Eu acho que a resposta depende um pouco do tamanho da organização, depende muito da cultura da organização. Sim. Né? Eu vejo a Accenture. A Accenture é uma empresa super globalizada. Né? O que eu estava comentando até com vocês antes de começar. Eu estou com um time agora no México, na Colômbia, no Brasil, na Argentina. E daí, voltando para o teu exemplo do processo de avaliação. Assim, a espinha dorsal ela é a mesma, sabe? A gente usa as mesmas ferramentas. E se você entra para avaliar uma pessoa na Colômbia, você entra como líder, né? Para avaliar uma pessoa no México, são conversas diferentes. São conversas que naturalmente fluem diferente. Isso vai muito pelo aspecto cultural, né, do país. Mas eu acho que todos nós, como líderes, fomos preparados para avaliar segundo esses pilares, segundo esses critérios. Então, existe uma harmonização nesse sentido, com essa flexibilidade para dentro de cada um, você saber que você pode, né, seguir algumas coisas diferentes. Mas esse do global, a gente sempre brinca. O global quase que vira uma entidade. Né? Normalmente, a gente, nos nossos projetos, está trazendo um modelo global para ser regionalizado. E é quase que uma entidade. Nossa, quem é o global? Está lá, né? Deus, né? Que está impondo. Então, como é que a gente faz essa navegação entre global e local? Mostra as especificidades locais. E acho que o nosso papel é muito esse também. Né, de catalisador, né, das mudanças, enfim, entender o que está sendo proposto, que funciona, o que não funciona. E daí vai dos dois lados, né, de você conseguir articular aquilo que tem que ser diferente e do outro lado também de aceitar e reconhecer que as diferenças vão existir. Né, já não assumir de cara que tem que ser 100% daquele jeito. Né? É fadado ao fracasso, normalmente. Né? Entender que vai ter que ser sempre 100% uniforme e que tudo vai ter que funcionar da mesma maneira, acho que já é fadado ao fracasso. Mas a gente vê, principalmente com as grandes organizações, já essa mentalidade de flexibilidade. Né? De vamos entender, né, aquilo que é global e vamos flexibilizar naquilo que não é. Né? Que normalmente vai por questão legal, por questão regulatória, por questão, a gente fala, cultural, financeira, ou o que for. Bom, Mariana, você tem acompanhado muitos movimentos de transformação de RH global, né? O que você observa de mais eficaz? Modelos centralizados de RH ou estruturas descentralizadas com hubs regionais? Legal essa pergunta. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Eu liderei, tive a oportunidade, o privilégio de liderar algumas transformações globais de RH.
E a gente vê cada vez mais caminhando para o híbrido, né? Para uma questão de você ter, sim, centros regionais. Então, nas estruturas de RH maiores, a gente fala do centro de expertise global, em que está lá justamente definindo essa estratégia, definindo essa espinha dorsal, né? Aonde eu quero chegar, quais são as ferramentas que vão ser usadas, os macroprocessos. E daí deixar para um hub regional como que você localiza aquilo, como que você traduz para uma realidade local. Né, para não ser aquilo de você estar mandando, né, totalmente imposto, sem conhecer aquela realidade. Então, eu não diria nem que é um depende, eu diria que é um híbrido mesmo, sabe? Uhum. Acho que o totalmente descentralizado, acho que traz muita redundância, acho que já né, é um pouco senso comum de que é muita redundância, muito difícil você garantir a padronização das coisas. Por outro lado, totalmente centralizado, você não consegue ter a visibilidade local, né, que você precisa ter. Então, a gente né, normalmente vê esses modelos mais híbridos, com sim centros globais, mas descentralizando na questão da região. E a região Latam, a gente vê que é uma região muito própria, muito específica, né? Uhum. Já então, aí, sempre tem a região Latam, em que a gente já vê que a questão cultural entre Latam já é muito diferente, é muito igual entre os países de Latam, mas muito diferente da Europa, por exemplo, muito dos Estados Unidos. Então, isso é bastante comum a gente ver, né? Então, um centro de excelência global e um centro de excelência Latam, por exemplo, que está olhando para toda a região. E daí, pessoas nos países que estão olhando daí, né? Que estão perto do negócio, que conhecem a força de trabalho, né? Que conhecem a legislação do país em si, para fazer com que tudo se conecte. É assim que eu vejo, pelo menos. Quando eu fui da área de Center of Expertise. E aí eu tinha o meu time no Brasil, que respondia diretamente para mim. Mas eu tinha também os Center of Expertise de todas as unidades que respondiam diretamente para o país e em dotted line para mim. Então, sempre que a gente ia fazer a revisão de algum processo ou kickoff, avaliação de desempenho, kickoff, a gente se reunia com esses profissionais. Era assim, me conta as tuas dificuldades e eu vou tentar adaptar. Então, nem sempre era possível adaptar, mas sempre tinha essa abertura para escutar e talvez, esse ano vai ser assim, no próximo a gente ajusta. Para tentar ir acomodando exatamente essas diferenças das realidades. E eu concordo com o modelo híbrido, porque se você centraliza, você engessa muito. Se você também não centraliza, você também não tem eficiência, né? Porque o modelo centralizado ou híbrido, na minha opinião, né? No final também, nesse centro, você acaba tendo uma expertise ali de N operações que já aconteceram, né? Acaba se tornando uma biblioteca, uma consulta que você pode fazer, né? Isso é uma fonte super rica. Então, eu acredito muito no modelo híbrido, principalmente também pelo próprio momento de cada negócio, né? Momento econômico, momento do país, momento cultural, de repente se for uma empresa adquirida naquele cenário, né, o contexto que ela está. Então não tem como a gente colocar uma régua única, né? One size fits all, né? Exatamente. Uma coisa que a gente fazia que eu acho que também ajuda é... Vou voltar lá para mapeamento do engajamento. Tinha uma planta específica que fez algo sensacional, pronto, bota todo mundo da área dos diferentes países para apresentar. Então, essa troca de melhores práticas e o reconhecimento daquilo que é feito naquele local, né? Então, não é porque não é global que você não vai ser reconhecido e não vai ter exposição. Às vezes, acaba tendo que fazer algo a mais do que o global faria. Mas essa oportunidade de dar visibilidade e de colocar essas pessoas para trocar também eu acho que deixa... Que aí é realmente a história do inclusivo, do diverso e gerar inovação com esse processo. E tem uma coisa também, né? Em toda essa coisa de você ter uma operação maior, né? Um centro de expertise, como que o líder local ele pode fazer para beber dessa fonte, né? Conseguir consumir esse conteúdo, que ele é super relevante, super rico, como nós já havíamos comentado, né? Mas como que ele traz isso para dentro da operação dele sem perder a autenticidade, né? Sem perder a autenticidade dele mesmo como liderança, mas também respeitando a cultura do local que ele está, para no final do dia também conseguir que o pessoal engaje. Eu acho que a escolha de quem é a pessoa que vai para esse país
talvez seja uma das decisões mais difíceis, porque essa é a pessoa que vai ser o filtro, né? De isso que o global está trazendo vai funcionar, então eu vou lutar ou eu vou influenciar para que a gente aplique, como também vai ser a pessoa que vai dizer para o global, cara, isso aqui não funciona. E ele vai ter um believability tão grande que o global vai falar, deixa eu rever. Por isso que normalmente são os melhores talentos, né? São as pessoas com maior potencial, com maior habilidade política, maior habilidade relacional, porque tem em alguns momentos eu vejo que esse líder local tem o papel de falar aqui não global. Você vai me atrapalhar se for desse jeito. Você tem que me ouvir. Você me colocou aqui, você está deixando meu trabalho mais difícil. Então, eu vejo que a boa aplicação desse filtro é o que permite autenticidade para os dois lados. Que é, se você tentar fazer isso aqui, nesse meu país, vai atrapalhar a nossa autenticidade e eu não vou fazer isso em nome da sua autenticidade. Então, acho que esse filtro é um bom filtro. O que a gente... é um bom critério. O que a gente normalmente fazia era... o General Manager e o CFO ou a CFO eram do global. E aí, os outros profissionais... bom, RH tinha que ser do local. E vendas também tinha que ser do local. Então, essa dupla de CEO, né, de General Manager e CFO, eles atuavam como os filtros. E aí, era uma dupla que a gente confiava, ponto. É a dupla que vai fazer o negócio acontecer, né? Esses Legal. são os embaixadores, esses são os que compram a ideia, né? Mas o ponto de você dar autonomia merecida é o que muda o jogo, né? Porque se você colocou o cara lá e você não escuta, não vai fazer sentido nenhum. Né? E Ana e Mariana, existe uma tendência muito forte, né? Cada vez mais não só das pessoas, mas principalmente os líderes também olharem para dados e se apoiarem em dados. Também em questão da tecnologia, com esse olhar muito de performance, né, baseado em tecnologia. Como que equilibra esse avanço com a sensibilidade humana, que sempre foi o coração da gestão de pessoas, né? Assim, você não pode ser binário, mas também não pode esquecer o restante das outras coisas, né? Como que vocês veem isso? Olha, eu tenho uma visão que não é ou, né? Não é ou dados e tecnologia ou pessoas. Tem que ser um e, né? As coisas estão aí para, né? A tecnologia está aí para somar as pessoas, né? Então, eu acho que a gente já tem que partir do princípio que não é um vai substituir o outro, né? Eu não gosto quando a gente fala inteligência artificial, os dados vão substituir o RH. Não, acho que um tem que estar a serviço do outro, né? Então, não sei, eu acho que começa um pouco por aí. Então, como é que as coisas se somam e se complementam? Eu acho que o dado traz muito, principalmente para essas práticas de gestão de pessoas, porque trazem decisões mais, né, permitem decisões muito mais conscientes, muito mais data-driven, né, que a gente fala. Então, empoderam muito mais o RH. Não é o eu acho, ou eu sinto, ou eu percebi. Tem isso também, mas também os dados estão me mostrando isso. Então, eu acho que as coisas se complementam nesse sentido, sabe? Eu sou uma pessoa de RH e há 25 anos, e há 25 anos eu escuto. Isso é muito abstrato, é muito subjetivo, né? Como é que eu sei que tá bom? Como é que eu sei isso? Como é que eu sei aquilo? Então, a gente é demandado há anos a trazer esses números. E a gente há anos diz, não consigo. Então, eu vejo que é uma possibilidade de atender uma expectativa dos líderes, que ela está aí há muito tempo, né? Pelo menos há 25 anos eu sei que ela existe. O que acontece, que eu vejo também, é que às vezes o dado vai dizer que a subjetividade do líder não está funcionando. Mas o problema não é o dado. O problema é o líder que está com uma percepção errônea. Então, eu fico me perguntando o quanto que essa discussão de dados vira desumano, o quanto que isso está a serviço de uma liderança que não está pronta para fazer uma avaliação com base em dados, ou de um RH que não está pronto em definir os critérios. Não é exatamente o dado é desumano. Eu acho que é muito fácil a gente culpar o dado, que não tem um bom advogado, né, a favor dele. Mas a gente vê práticas errôneas, decisões errôneas em RH desde sempre. Eu realmente não entendo esse barulho, sabe? Que a gente vem falando agora.
Se você fizer um processo, faz MVP, testa. Quando você estiver confiante que esses são os critérios, esses são os dados, aí a gente passa a usar como realmente fator de mensuração que vai ter política de consequências. Enquanto você não tiver segurança desses números, é experimento. Eu acho que ter uma política de consequência, eu acho que talvez seja uma ansiedade em dar uma resposta para um pedido que vem sendo feito há muitos anos. Então, a gente, há muito tempo, gostaria de dizer, não, esses aqui são os potenciais da empresa. Esses aqui são os key people. Todo RH está com essa demanda, esse débito técnico para a organização. E eu ainda acho que é muito difícil com as informações que a gente tem e com os testes que a gente tem no Brasil, a gente chegar nesses números. A gente, RH, ter clareza e confiança de dizer, olha, é isso aqui, ó. Ana, se você me permite te complementar, e daí eu acho que o Bruno está no lugar de fala aqui muito talvez melhor do que eu, mas é super comum a gente chegar nas organizações, nas grandes organizações em que o RH gasta tanto tempo para cruzar a base de dados, chegar numa conclusão de headcount, cruzar performance com remuneração, com desempenho, a base de dados primeiro não bate. Né? Daí que entra a tecnologia tem que entrar a favor disso. Né? Para justamente, eu acho que é o contrário, é liberar o tempo do RH para que possa focar nas relações humanas. Né? Não é que eu vou deixar de atuar com o meu colaborador. Ao contrário, né? Eu vou focar nas relações humanas e não passar semanas, assim, com 3 headcounts na minha equipe, cruzando dados Então, acho que a tecnologia... Que não levam para lugar nenhum, Exato, né? Então, eu vou atuar de maneira preditiva, né? Então, quanto tempo a gente não passa gastando, para discutir processo de entrevista de desligamento? O que fazer com aqueles dados? Gente, vamos fazer o contrário, né? Vamos olhar, o Analytics vai ajudar lá no turnover, como é que eu reduzo o turnover, quais são colaboradores que vão discutir turnover, causa raiz, para a gente poder discutir o antes, né? E não discutir depois, quando o negócio já... Então, acho que é isso, é um pouco desmistificar isso, de, um vai substituir o outro. Não, gente, vamos dar um a cargo, serviço do outro. E é muito legal esse exemplo que você trouxe, Mariana, porque muitas vezes a gente faz todo esse cálculo e até pode chegar no número, de uma maneira ineficiente, a gente chega num bom dado. Mas esse dado não vira a base de tomada de decisão. Né? Então, não adianta ser um RH data-driven para um líder que não toma decisão com relação a people data-driven. E eu ainda acho que em gestão de pessoas tem uma coisa de batata quente, né? O líder joga um problema para nós, a gente acolhe, depois joga para ele. Então, eu vejo que tem um monte de questões abstratas, inclusive, que precisam ser amadurecidas para a gente conseguir tomar uma decisão com relação aos dados. Porque são muitos fatores, né? Primeiro, de repente você tem uma linha ali de gerentes, de lideranças, que são pessoas. Cada um tem um jeito de lidar com o mesmo problema, né? E aí você já não consegue colocar uma régua ali. Como que o mesmo problema, como que um gestor lida e como o outro lida, né? Então... São pessoas diferentes que, naturalmente, eles vão lidar com aquela situação de uma forma diferente, né? Tem pessoas que têm mais facilidade em tomar decisões e terem conversas mais difíceis e tem outras que não. Então, as que não têm tanta facilidade talvez se apoiem mais no departamento de RH e comece essa subjetividade, né? Quem não consegue ter uma conversa difícil, não consegue passar o que precisa ser passado, o RH, de repente, tem que participar um pouco mais e aí começa a ficar, né? Esse monte de ponta solta dentro do clima organizacional. Mas tem também algumas coisas que eu vejo acontecendo com muita frequência, principalmente quando eu falo com os clientes. Né? Então, sim, né, nos exemplos que vocês trouxeram, é um tal de Excel para tudo quanto é lado, né, gente? O Excel é quase o RP do RH, né? Exatamente. É pesquisa de clima no SAP, RH. o Sistema Avançado de Planilhas, Isso, né? exatamente, gente. Boa. É Excel para tudo quanto é lado, é base. Aí, perdi minha planilha. Travou meu Excel. Nossa, eu tenho tanta gente dentro da empresa que meu Excel trava toda hora, né? Esse, para mim, é o primeiro ponto. Dados descentralizados, né? O que eu vejo também, muitos clientes, né, até mesmo o próprio pessoal da RH, o feeling que eu tenho são pessoas ou áreas que, por natureza, não costumam fazer muito benchmark. Né? Não costuma conversar com outras empresas, não costuma se apoiar muito em outros fornecedores, enfim, no mercado, para entender aonde
em nível de maturidade que os outros estão e que já passaram por problemas similares, né? E eu também acredito muito numa coisa que, assim, você pode ter uma base de dados gigantescas, né? Gigantesca. Mas você precisa transformar esse dado em informação, né? Mas também tem que tomar muito cuidado para que você não veja aquela informação enviesado, né? Porque qual que vai ser o teu óculos que você vai utilizar quando você vai dizer que quando você colocar que aquele líder é um cara em alta performance, né? Baseado em qual critério? Baseado no critério de entrega de resultado, baseado no critério comportamental. Então essa linha, essa base, ela precisa estar muito alinhada, né, enquanto RH mesmo, gestão de pessoas, para que essa régua seja a mesma para todo mundo, né? E também até mesmo você conseguir aproveitar os talentos dentro da empresa. Então é um processo, né? Se você não tem essa régua, se você não tem essa visão, automaticamente você não vai conseguir saber quem são os talentos e reaproveitar em outras áreas. Mesma coisa do exemplo que você deu quando a gente está falando de vamos entender os motivos do desligamento, mas na verdade você deveria estar estudando outra coisa, né? Evitar o turnover baseado no que está faltando. É benefício, é clima, o que está acontecendo aqui dentro, né? Então você estuda antes, né? Não adianta estudar o final, né? Que é o que eu vejo muito acontecendo no mercado, né? E principalmente também uma coisa assim que é muito simples, mas que muita empresa peca ainda, né? Pesquisa de clima. E não só pesquisa de clima, né? Mas entender o que está por trás da pesquisa de clima. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali. Tem coisas que antes as pessoas tinham receio de colocar, mas hoje já não tem tanto, né? Mas ali você já consegue ter um bom cheiro de onde tem algumas coisas que estão começando a acontecer, né? Principalmente quando você tem um líder novo chegando, aquela pessoa que talvez estava performando, deixa de performar. O que aconteceu? Que em 3 meses o negócio mudou. O cara que para o antigo gestor era um alta performance e agora o novo está pedindo desligamento, né? Não mudou tanta coisa assim, né? Então tem que ter um olhar bem crítico, na minha opinião, em relação a isso. Faz sentido? Faz. Eu queria fazer um complemento e até saber a opinião da Mariana, porque o que eu vejo as pessoas dizendo é que os dados não batem, os dados não são 100%. Mas antes também era 100%. Quando você fazia o Ninebox no Excel, era 100% a assertividade? Não, não era. Mas do dado eu quero 100%. E se eu não tenho 100% do dado, eu volto para o Excel. Que eu acho que é muito que você deve viver com a resistência das pessoas diante de uma mudança, né? Então, eu fico imaginando a quantidade de desconforto que isso traz para uma área que não é reconhecida pela sua habilidade numérica, né? As pessoas que vão para RH, se não é em remuneração, normalmente vão, não é para mostrar, né, na sua zona de genialidade como ela lida com números, se vê diante dessa condição, né, de eu tenho que fazer, tenho que ainda liderar, facilitar e tal. E aí aquele mundo que eu reclamava do trabalho, da planilha que travava, de repente ficou ótimo. Nossa, que saudades da planilha que travava. Por quê? Porque lidar com esse novo é mais difícil do que lidar com a planilha que travava. Como é que você vê, assim... Acho que é interessante, acho que a gente pode olhar aí sobre alguns pilares, algumas perspectivas diferentes. Acho que primeiro tem aquilo de... Antes não tinha, óbvio, não tinha 100% de consistência, era muito mais manual e tal... Mas hoje as empresas já investiram em tecnologia. Então, tem aí um retorno de investimento que é esperado, né? Então, é aquilo. Tudo bem, antes eu fazia em Excel porque era o que tinha, né? Agora, não. Eu já investi aí alguns milhares de dólares para ter uma tecnologia que faça isso para mim. Então, é um pouco mais de expectativa. Então, eu espero que as coisas já venham muito mais redondas, né? Então, já para implementar esse sistema, eu já tive que entregar uma eficiência na minha estrutura, né, para poder bancar a vinda do sistema, né? Teve que ter um business case por trás. Então, eu já não tenho mais aquele analista que fazia tudo em Excel. Eu tenho uma expectativa maior em relação aos dados. Então, acho que primeiro tem uma questão disso. Segundo, acho que tem um pouco de muleta, sabe? É mais fácil falar que eu não confio nisso do que, de fato, usar aquilo a serviço do que eu preciso
que use. E daí eu acho que tem um terceiro ponto, que é quando você implementa a tecnologia, ou quando você traz esses avanços tecnológicos, quando você está preparando, você está conseguindo preparar as pessoas para aquilo. Né? Então, eu acho que tem uma mudança de mindset, tem um reskilling que é necessário dentro da própria organização. Então, o RH do passado não é mais, né? Não tem os skills que se espera de um RH hoje. Então, eu acho que hoje não se espera de um RH que consiga lá, né, fazer VLOOKUP e PROC-V lá em Excel, mas que consiga analisar um dashboard. Acho que na linha do que o Bruno estava falando, são skills diferentes, que consiga tirar insights em cima daquilo. Né? Então, acho que se espera também skills diferentes e não necessariamente o RH tem os skills que se espera de um RH hoje. Óbvio, a partir do momento que você empodera com tecnologias, se espera que as pessoas também estejam preparadas para isso. Então, acho que aí entra uma questão de gestão da mudança que é importante também. Então, como eu preparo esse novo RH para conseguir operar com essas tecnologias, para conseguir tirar insights a partir dos dados, porque às vezes você está trazendo toda a questão tecnológica, está empoderando com tudo, mas não está preparando, não está mudando os mindsets, não está, né, não está preparando a pessoa para isso. Então, acho que isso é bastante comum também, né? Sabe? Se essa questão de tudo bem, agora você tem o dado, você tem a tecnologia certa, mas você não tem as pessoas não evoluíram conforme elas tinham que evoluir. Né? Então, eu continuo achando que aquilo que eu tinha antes era melhor do que eu tinha hoje. Né? Aquela resistência à mudança. Então, a gestão da mudança entra aí também como acho que um pilar muito importante. Para dar suavidade em tudo isso, né? E até aproveitando a questão dos dados, né, que nós estamos falando, porque tem uma coisa que se fala muito hoje em dia, né? Não só sobre inteligência artificial, mas também do People Analytics, né? Tá, mas o que é esse bichinho de People Analytics, né? E etc. Enfim, como que o RH global, Mariana, na tua opinião, ele pode evoluir? Sair dessa função de suporte e ir realmente para uma área preditiva, né? Capaz de antecipar os desafios, mas também conseguir escalar. Eu acho que os dados estão permitindo dar visibilidade para aquilo que até então era meio invisível. Né? Então, até então, o então não é bem hoje, né? Mas vem sendo aí alavancado com a inteligência artificial e tal. Então, é aquela pergunta, como é que a gente faz o RH sentar na mesa? Né? Tá lá e ser escutado, né? Pelo CEO. Não ser, só mais, né? Então, como é que eu faço com que esses dados realmente virem insights? Como é que eu consigo conectar aquilo com os resultados de negócio? Né? Então, como é que eu consigo conectar os resultados de pessoas com a estratégia da organização? Então, eu acho que isso, até então, era muito mais complicado, né? Sem analytics preditivo, sem os insights, sem as análises. E essas ferramentas hoje permitem isso, né? Permitem com que as coisas deixem de ser subjetivas e passem a ser muito mais objetivas. A gente brinca fazendo, né, o CHRO conseguir sentar na mesa com o CEO e dizer, tá aqui, são fatos. Né? Olha como as pessoas impactam nos resultados, olha como, né, isso está de fato impactando dentro da nossa estratégia. Então, é isso, conseguindo fazer com que o RH se torne de fato estratégico. Né? É muito difícil conseguir falar de um RH estratégico se a gente não estiver falando de dados. Sim. Né? Eu acho que é muito, muito complicado. Inclusive, no podcast anterior que nós gravamos, eu não vou dar os números aqui para o pessoal ficar curioso e assistir, mas tem uma pesquisa super séria, super relevante, que foram feitas com CEOs e diretores de RH, que uma das perguntas foi relacionada a isso, né? Tá, como que a gente faz com que o diretor de RH se torne estratégico, né? Então, essa pesquisa revela que o CEO, ele tem esse interesse, ele quer que o RH sente na mesa, que ele tenha uma posição mais estratégica. Por outro lado, a pesquisa diz que um percentual baixo de diretores de RH ou de gestores de RH é que estão preparados para sentar nessa posição, né? Então, é como se nós tivéssemos vencido uma etapa. Então, a cadeira hoje ela está disponível. A questão é como que você se prepara e consegue ficar relevante para... Você vê, a gente volta sempre naquele ponto. Eu estou trazendo os habilitadores, eu estou trazendo a tecnologia como habilitador, mas a gente volta para as pessoas. As pessoas precisam estar preparadas. Né? A gente precisa conseguir levar as pessoas aqui, né, o RH para esse novo patamar. Né? Só trazer novas tecnologias, novos processos, novos modelos, né, não vai fazer com que as pessoas, né, mudem de lugar. E Ana Mariana, como vocês enxergam essa nova geração de executivo? Né? O que na opinião de vocês diferencia
a nova geração de executivos que estão vindo e também se eles estão mais preparados para o jogo global ou eles ainda trazem as heranças, né, dos modelos de gestão anterior. Olha, Bruno e Mariana, eu vejo de tudo um pouco. Eu ainda vejo executivos liderando por módulo de comando e controle, tem aqueles que são mais flexíveis, mais horizontais. A gente tem todas as gerações coexistindo, muitas vezes numa empresa, e o rapaz de 29 anos liderando de 45. Então, eu vejo que a gente está num momento de entender, ou eu estou num momento ainda de entender o que é o perfil desse executivo do presente. A gente já tem uma série de estudos dizendo do futuro, e eu acho tão interessante ter tanto estudo do futuro, sendo que o presente ainda está um pouco nebuloso. Eu sou um pouco reticente assim com esses estudos que dizem essa geração só olha para propósito. Daí você vai conversar com pessoas dessa geração e tem várias delas que não estão preocupadas com isso. Ou essa geração não quer trabalhar numa baita carga horária. Olha dentro das consultorias estratégicas se essa galerinha não está trabalhando das 7 às 10 da noite, sabe? Então, talvez tenha uma questão de uma necessidade de uma estratificação, assim, os executivos de tal segmento, daí sim eu acho que a gente vai conseguir tirar conclusões acionáveis. No momento, eu não consigo te dizer, assim, que para todas as empresas, de todos os tamanhos, de todas as nacionalidades, de todos os segmentos, tem o perfil do executivo ideal. O que a gente está percebendo é que, e acho que aqui não vou trazer nenhuma novidade, as pessoas que estão mais abertas ao uso de tecnologia, que respondem mais rapidamente com essas mudanças, as pessoas que estão acompanhando as mudanças mercadológicas on time, que se adaptam rapidamente ao que está acontecendo. E aí eu acho que todas as gerações precisam disso, né? O executivo de 60 anos e o executivo de 29. Então, se o executivo de 60 anos, por ser mais maduro, talvez ele se adapte mais fácil. Agora, o de 29, por ser mais jovem e mais cool, talvez seja mais fácil. Então, isso eu já não consigo me posicionar ainda. Eu super concordo com você. Por isso até que eu quis te escutar, porque essa não tem uma resposta certa, que eu acho que é muito um depende, um grande depende. Né? Acho que se a gente for falar em termos geracionais, eu também não gosto de colocar todo mundo dentro de uma mesma bolsa, né? Falar que a geração é igual, mas é uma geração, obviamente, um pouco mais aberta, mais colaborativa, né? Que já nasceu no digital, que já está acostumado desde sempre, normalmente, trabalhar com equipes globalizadas. Então, eu acho que tem uma cabeça, uma tendência a ser mais aberto, sim. Isso, se na prática acontece, daí eu acho que é um grande depende. Né? Acho que depende de N fatores, mas eu acho que a tendência é que sim. Né? Que seja, assim, um pouco mais globalizada do que a nossa geração, do que a geração que veio antes, né? Que tinha muito mais essa dificuldade né? De plataformas, né? Hoje, gente, o Teams está aí, você tá, né? Eu acabei de comentar, estou liderando a equipe no México, na Colômbia, né? Que são os líderes de amanhã, e eles estão desde que entraram na empresa acostumados com esse modelo. Não necessariamente eu estava quando eu entrei. Né? Então, eu acho que a tendência é que sim, que sejam mais abertos, mais globais. Né? Mas no hoje, eu acho que é bem um depende. Né? Essa tua resposta me fez pensar que até as próprias universidades estão mais globalizadas, né? O número de vagas de intercâmbio, de disponibilizar que... As universidades públicas, as universidades privadas, elas já estão também incitando essa mentalidade mais global, já desde o início. E aí, uma outra coisa é o home office, né? Então, talvez não sei se é globalizado, mas se a gente for pensar que o nômade digital, ele também está com uma flexibilidade maior, isso vai enriquecendo mesmo essa perspectiva mais global. Agora, se essa é a maioria, eu já acho que essa geração tem que se preocupar com o quanto está subestimando a importância das relações interpessoais, sabe? Com isso de se tornar tão global, tão digital, o quanto que já não pressupõe-se que eu não preciso das relações interpessoais. Acho que, de novo, não acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas tem que ter um equilíbrio aí no meio, né? Não é o nômade digital, a vida inteira, minha carreira inteira
sentado no Brasil, está prestando serviço para os Estados Unidos e nunca vou interagir com os meus colegas de trabalho. Acho que, né, isso vem acontecendo muito, né? Ou 100%, o 100% digital. Então, eu acho que eu sou super, super a favor do trabalho remoto, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio de você não subestimar a importância das relações. Sim. Seja como for, não necessariamente precisa ser presencial, acho que tem aí todo o seu valor, mas eu tenho um pouco de receio da nova geração subestimar um pouco a importância disso, sabe? É totalmente diferente estar aqui conversando com a Ana, tomando café, conversando com você, Bruno, né? Do que a gente está eventualmente fazendo isso de maneira remota, sem se conectar. Acho que tem toda uma conexão que é muito importante, né? Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Totalmente. E eu sou muito a favor também das pessoas certas nos lugares certos, né? Então, você vai pegar uma pessoa, um executivo de uma startup. O ritmo da startup, que era o que nós estamos falando um pouco antes, né? Totalmente diferente, né? Tomada de decisão, nível de hierarquia, o que o cara tem que fazer. Aí você pega esse executivo e coloca numa empresa centenária. Qual que é a chance disso dar certo? Né? Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado, né? Não tem meio termo. Então, na minha opinião, tem que ter esse pragmatismo nesse sentido, né? Esse cuidado e essa leitura. E eu concordo muito com vocês em relação a... Sou super a favor também do trabalho remoto, mas tem uma coisa que não ensina em lugar nenhum, que é sobre relacionamento, né? E isso você só aprende no pessoal. Porque você pode estar o dia inteiro no Teams, mas qual que é a chance de você chamar uma pessoa no Teams e falar assim, vamos tomar um café? Né? E jogar uma conversa fora. Mas se você está no escritório, obrigatoriamente, a hora que você vai pegar um café, você vai almoçar, você vai fazer alguma coisa, você vai se relacionar, né? E é nesse momento que eu acredito muito que é onde também as pessoas crescem, né? Porque elas conseguem se conectar de verdade, né? Conseguem mostrar a essência, né? E você gera relacionamento, e crescer na empresa também no ambiente corporativo é sobre relacionamento, não é só sobre entregas, né? O resultado é importante, é óbvio, mas o relacionamento também, porque relacionamento tem a ver com confiança, tem a ver com caráter, né? E confiança, para mim, pelo menos na minha opinião, não existe uma promoção, não existe um cargo novo se não tiver confiança, né? Essa, para mim, é a base. A gente trabalha com clientes, né? Com prestação de serviços, então é isso. Não tem como você conhecer totalmente seu cliente estando o tempo inteiro remoto. Você tem que estar lá no dia a dia com ele. Né? Faz muita diferença. Então. Eu adoro, por exemplo, visitar cliente. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, eu adoro. Antes de começar o podcast que nós ficamos ali batendo um papo, também, super legal. Porque se a gente estivesse fazendo isso remotamente, que era o que aconteceu na pandemia, você desconecta, você vai pro próximo, né? Você vai cuidar de outra coisa, você não cria essa conexão. Né? Nós já falamos de, vamos pensar em uma parceria, vamos pensar em outras coisas, né? E é isso que fica, né? Tudo é network. E, pessoal, encaminhando agora para os finalmentes, né? Então, o que eu gostaria aqui de dizer para vocês, né? Assim, fica muito claro, pelo menos para mim aqui, né, nesse bate-papo super legal, que o futuro da gestão global, ele não é só sobre grandes estruturas, ou grandes tecnologias, ou grandes investimentos, né? Ele está muito mais conectado com a capacidade dos líderes e das organizações de se manterem cada vez mais humanas, né? E de perceberem essa questão cultural, essa questão local, e no meio de toda a complexidade que o negócio exige, né? Investimento em tecnologia, investimento em crescimento, investimento em pessoas, né? E gerenciar esse monte de pratinhos girando, né? Então, Ana, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Ótimo, Marina, gente. brigadão, Obrigada, Ana, um prazer te conhecer. Prazer conhecer os dois. Conhecer, muito legal. Obrigado pela conversa, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou o Bruno Cortez e esse foi mais um episódio do HR Executive Talks. Então, nesse episódio nós falamos sobre negócios, pessoas e principalmente como o lado humano pode fazer a diferença dentro de qualquer negócio. Obrigado e até o próximo episódio.